Olá, começando o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. Em destaque, os desafios da economia no país. O terceiro mês seguido de deflação no país indica que a alta do custo de vida, aos poucos, vai dando trégua. No entanto, os desafios econômicos estão na agenda do dia e o mercado espera o resultado da corrida presidencial. Já a agenda de reformas vai voltar ao debate a partir do ano que vem e independe do vencedor nas urnas. As mudanças tributária e administrativa devem continuar em pauta no Congresso Nacional. O nosso convidado é o economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini, participando do Diálogo Jovem Pan. Tudo bem, Alex? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Sempre bem-vindo. Olá, Thiago, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Prazer sempre poder contribuir com essa casa maravilhosa. Muito obrigado. Bom, Alex, a eleição, muita discussão econômica também em relação aos candidatos e nessa semana houve uma divulgação do FMI. O FMI fez críticas ao Brasil, o ministro Paulo Guedes afirmou que o FMI deveria parar de falar bobagem. E eu te pergunto, afinal, a economia do Brasil está descolada dos outros países, do que vem acontecendo no mundo ou não? Olha, Thiago, na verdade, a gente precisa fazer um entendimento geral do que aconteceu no passado, trazendo ele até o momento presente para compreender melhor essa crítica de Paulo Guedes, para não achar que essa crítica foi meramente por um momento ali eleitoral, tá? Então a gente tem que fazer essa reparação aí histórica, olhar o histórico, para reparar este momento, essa crítica, entender melhor, que para mim foi uma crítica estritamente técnica. Então vamos lá, rapidamente. A Covid, a pandemia, ela iniciou lá no final de 2019, focada na China, e começou na Europa, Ásia, e chegando aqui no Brasil, você vai lembrar bem, ali no final de janeiro, fevereiro, aquela preocupação do carnaval. No dia, e eu lembro muito bem porque foi perto do meu aniversário, no dia 15 de março, um domingo, houve a declaração de que a partir de segunda-feira o Brasil entraria em lockdown. Portanto, nós demoramos aproximadamente 3 meses, né, 3 a 4 meses em relação ao início da pandemia na Europa. Então, só isso já justifica uma diferença entre efeitos, né, que as economias viveram na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Tanto que, por exemplo, a segunda onda foi diferente, o início da terceira onda também foi diferente, sempre pegando primeiro a Ásia, a Europa, né, e depois o Brasil. E o Brasil conseguiu, do meu ponto de vista, de forma muito sábia, muito competente, até pelo seu histórico de vacinação, enfrentar o problema rapidamente, conseguir controlar e evitar a terceira onda. Vamos lembrar que, recentemente, né, no início deste ano, tinha aquela discussão da terceira onda na Europa, estava numa situação muito difícil. Aqui no Brasil voltou a subir, mas rapidamente foi combatido até com dose de reforço. Então, esse é o fato na parte da pandemia. Como agiu o governo? Nós temos uma economia diferente dos demais países, temos um SUS que ele atende todas as pessoas, toda a população do país inteiro. Então, o governo federal tinha que ter uma fórmula, obviamente que é difícil, não existe, mas tinha que ter uma fórmula naquele momento da pandemia em tentar manter o equilíbrio da economia, que é extremamente importante, mas também cuidar de um fato muito mais grave, que é um fato de saúde pública, que é a pandemia. Então, naquele momento, Paulo Guedes tentando trabalhar com os meios de crédito, liberação de recursos e, claro, os governos também tentando fazer a sua parte, governo municipal, estadual e federal. Chegar agora, o FMI fazer uma crítica dessa, falar que poderia ter gasto muito menos do que se gastou, ou é porque ele tem muito conhecimento da economia brasileira, ou é porque ele tem total desconhecimento da economia brasileira. A economia brasileira ela é muito complexa, né? Vale lembrar que a extensão territorial do Brasil é maior do que parte da Europa, né? Então, aliás, são várias Europas aqui dentro, pode dizer, vários países europeus daqui dentro. Então, precisa ter esse pouco de conhecimento. Então, essa crítica, no meu ponto de vista, Paulo Guedes acertou sim, porque acho que o FMI exagerou na dose,
Mas, por outro lado, o FMI ele sempre faz esses alertas. É importante, eu acho que críticas elas são importantes para a gente sempre reavaliar se estamos no caminho certo ou não. E se estivermos, eu acho que aí sim manter aquilo. E se não estivermos, corrigir o rumo. Eu acho que foi muito. Eu acho que é melhor nós seguirmos nesse caminho, até porque o Brasil tem muita coisa a ser feita ainda há reflexos da pandemia, ainda um momento político bastante conturbado. Então, tudo isso tem que ser colocado em primeiro lugar. A questão do FMI é importante, críticas, de novo, são importantes, mas não podem ser prioritárias naquilo que a gente tem como obrigação e como objetivo. Claro. Alex, falando sobre alguns indicadores, né? Eu acho que o indicador talvez mais importante nesse momento, a inflação, que pesa no bolso dos consumidores, e a gente teve recentemente a divulgação da inflação oficial do Brasil. Pelo terceiro mês seguidos tivemos deflação. De que maneira é possível analisar esse número para que a gente não fale também em não ou estagnação da economia ou até mesmo uma recessão? Qual que é a diferença entre estagnação, recessão e essa inflação que está negativa pela terceira vez consecutiva? Olha, Thiago, nós temos o seguinte, a questão da inflação, ela é muito importante quando a gente divulga para o leitor comum, para o cidadão comum, olha, houve uma deflação. A deflação, a gente sabe que ela depende de fatores conjunturais ou fatores estruturais. Quando nós falamos de uma deflação motivada por fatores estruturais, é que a economia entrou em recessão, perdemos ali fôlego econômico, perdemos produção, consumo, emprego, e aí os preços vão caindo porque não tem venda, e isso é um problema crítico da economia, né? Ela não consegue crescer. O Japão teve um problema de crise de confiança desde a década de 90 e tem ali uma recessão, cresce pouco, vira e mexe tem uma deflação. Já quando acontece no Brasil e não é motivada por uma recessão, como é o caso, pelo contrário, né? O Brasil está em expansão econômica, recuperando muito forte, acima das expectativas. O FMI, inclusive, revisou para cima o número, nós na Alt, o mercado financeiro inteiro, o próprio governo, CNI revisou recentemente também que o PIB brasileiro pode chegar a 3%. Então, essa inflação recente, que é julho, agosto, setembro, em deflação, é por um fator conjuntural. Quando a gente olha a inflação cheia, né, o número é bom, porque isso reduz a inércia inflacionária para 2023. Então, isso abre uma expectativa melhor para os juros começarem a reduzir, que a gente sabe que os juros impactam na vida de todo mundo, dos negócios, do consumidor, dos investimentos e também da produção. Só que essa inflação, ela precisa ser diagnosticada um pouco melhor, de novo, para a gente entender se ela é estrutural ou se ela é conjuntural. Claro que, como a gente acompanha o dia a dia, a gente sabe que ela é conjuntural, por quê? Foi motivado por alguns fatores. Primeiro, a queda do preço dos combustíveis, que já vem acontecendo desde julho, com aquela mudança da regra do ICMS, que foi um movimento que o governo federal conseguiu antecipar, porque já havia esse entendimento junto ao STF e aconteceria isso em 2024, então o governo conseguiu antecipar, isso foi um benefício para toda a economia brasileira, pelo momento que passava, mas também houve um momento em que aumentou o preço de alimentos por conta de um fator sazonal, o clima muito seco atrapalhou muito a produção de grãos, a produção de hortaliças, leguminosas e também do leite. Vai lembrar que há um mês atrás o leite foi o grande vilão da inflação. E agora, voltando à normalidade, tendo a regularidade da oferta por conta do clima, né, que está voltando à normalidade, então os preços despencaram. Tanto que em setembro um grande destaque de queda foi o preço do leite, porque ele está voltando à normalidade. Então, é uma inflação, essa deflação é conjuntural. Então, provavelmente agora, no mês de outubro, nós vamos ter uma aceleração de novo nos preços, de forma moderada, algo em torno de 0,30%. Essa é a projeção da Alt e a média de mercado está muito próximo disso. E aí nós devemos fechar o final do ano ali em torno de 5% a 5,5%. Ou seja, houve um ganho da inflação muito positivo. Isso tem que ser incorporado em relação às expectativas futuras.
para que o Banco Central vá observando e tomando decisões de que possa cada vez menos onerar a economia brasileira. Pois é, Alex, é correta a tese de que a inflação no Brasil hoje, mais controlada na comparação com outros países, tem a ver com a atuação mais cedo do próprio Banco Central, enquanto outros bancos centrais agiram um pouco depois, um pouco mais tarde? Olha, em parte, essa declaração está correta. Nós acabamos de fazer, por exemplo, um ranking sobre o desempenho da inflação nos países do G20, até porque os Estados Unidos acabou de divulgar, a Alemanha divulgou recentemente, Índia e Rússia. Então, nós atualizamos esse ranking e o Brasil, de fato, no acumulado aí dos últimos 12 meses, tem uma das menores inflações do G20. Mas não é porque simplesmente o Banco Central aqui no Brasil começou a atuar antes. Ele começou a atuar antes, por quê? Porque o mandato, isso é importante que todos saibam, o mandato do presidente do Banco Central aqui no Brasil, ele é prioritariamente a inflação. Com a autonomia de jure do Banco Central, que foi conquistada junto ao Congresso Nacional, o Banco Central passou a ter um outro mandato, um duplo mandato, que é fomentar a atividade econômica. Nesse cenário, obviamente que o Banco Central ele fica numa situação um pouco mais difícil de controlar a inflação, porque ele tem que ir dosando de forma bastante regrada ali a questão do controle de preços para não desacelerar muito a economia brasileira. Mas os países desenvolvidos, eles têm como mandato prioritário o ganho de produtividade, tá certo? Ou seja, não pode perder produtividade. Tem, depois, o mercado de trabalho e, por último, o controle da inflação, né, o controle de preços. Então, falar, em parte, essa afirmação, ela está equivocada, porque nós estamos tratando de países emergentes e comparando com países desenvolvidos. Né? Países desenvolvidos têm pouco problema com inflação. Só para ter uma ideia, na Europa e nos Estados Unidos, esse nível de inflação atual, que eles estão em 8%, chegou a 9%, é o maior nível dos últimos 40 anos. Já no Brasil, vale lembrar que recentemente, em 2015, a inflação no Brasil chegou a 2 dígitos. E no meio de 2022, a nossa preocupação era essa, porque a inflação acumulada estava em 2 dígitos, né? Então, em parte, essa afirmação está correta. A outra parte é porque estão comparando país emergente com país desenvolvido e aí não acerta muito, mas acerta quando diz que o Banco Central aqui agiu rapidamente para controlar a inflação. Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating, conversando conosco aqui no Diálogo Jovem Pan. O Alex, ainda falando sobre o crédito e os juros, né? Porque o varejo que depende do crédito ainda não se recuperou totalmente da pandemia, da crise e de todos os impactos ainda da guerra na Ucrânia. Eu pergunto, para quem precisa comprar parcelado ou tentar vender parcelado, aí a dificuldade é maior? Infelizmente, sim, né? Nós temos alguns problemas aqui na economia brasileira, Thiago, e às vezes eu ouço alguma frase, até compartilhar contigo, que me incomoda um pouco, né? A gente sempre ouve que brasileiro não sabe poupar. Pois bem, eu pergunto a esse cidadão que diz essa frase, como que 60% da população brasileira que ganha até 2 salários mínimos vai poupar tendo que pagar aluguel, tendo que ter alimentação dentro de casa, saúde e vestuário. Então, não é que o brasileiro não sabe poupar, é que ele não tem recursos para poupar. Esse é o primeiro ponto. O segundo, a taxa de juros no Brasil é extremamente elevada, onde já se viu, por exemplo, uma taxa de cartão de crédito ser de 300% ao ano. A taxa de juros bancária no Brasil, cheque especial, por exemplo, é uma das maiores do mundo também. E por que isso? Porque nós temos uma estrutura, o sistema financeiro nacional, muito concentrada em poucos concorrentes, né? Só para você ter uma ideia, os 5 principais bancos do país, maiores bancos, eles representam algo em torno de 85% a 90% das ocorrências de crédito, da carteira de crédito. Então, isso precisa mudar. Está mudando de algum tempo para cá, com a entrada, por exemplo, das cooperativas de crédito, das fintechs, então isso vem mudando um pouco, mas ainda é muito lento. Quando você tem um baixo nível de competitividade, naturalmente que o preço final, e nesse caso é a taxa de juros, ela sempre vai ser muito mais elevada. Nos Estados Unidos, só para ter um paralelo, antes da crise de 2008, tinham 10 mil instituições, 10 mil bancos. Com a crise
de 2008, eles perderam aproximadamente 4 mil bancos, ficaram lá com 6 mil bancos. No Brasil, nós temos 145 bancos apenas. Então, você vê que a competitividade é muito baixa. E quando a gente fala, por exemplo, de bandeira, né, de cartão de crédito, isso fica ainda pior. Nós temos 2 ou 3 ali empresas que competem. Então, como tem um baixo nível de competitividade, a taxa de juros é muito elevada. E aí, quando a gente tem, por outro lado, o Banco Central fazendo todo o trabalho importante para trazer a inflação para baixo, para não onerar o cidadão brasileiro, com juros bastante elevados, isso onera ainda mais o crédito no final da conta. Tanto é que a gente demora para estimular outros setores que são importantes, como o setor de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, de veículos, de imóveis, que são setores que dependem muito mais de crédito para sua aquisição. Agora, Alex, e as expectativas para esse ano, né? A gente pode começar a falar sobre o que se esperar para o fechamento desse ano. Claro que tem ainda todo o efeito político que o Brasil vai ver nessas próximas semanas. Eu pergunto em relação à economia, o que vai depender de uma melhora, de uma recuperação mais rápida, de um crescimento econômico mais robusto? Nossa, Thiago, nós estamos num momento bastante importante, né? Primeiro, a definição do pleito eleitoral aqui no Brasil, quem será o próximo presidente, e com grandes desafios domésticos, né? Na questão principal ali da questão fiscal, mas tem outras questões ainda de reforma tributária, reformas estruturantes, tem essa questão que nós falamos aí de trazer a inflação para baixo, porque ela ainda está acima da meta perseguida pelo Banco Central, e principalmente por esse cenário, né, de risco de recessão global em 2023. Então, no cenário hoje, olhando para a economia brasileira, nós temos um processo de recuperação de forma bastante vigorosa ainda, a indústria está se recuperando, o setor de serviços, que representa mais de 2/3 do PIB, continua crescendo. Então, isso é bastante importante para consolidar o crescimento neste ano entre 2,5% e 3%. É bom para recuperar o que a gente perdeu na pandemia, o crescimento do ano passado, acelerando com esse ano, e dar uma boa perspectiva para 2023. Agora, não tem muito o que fazer nesse momento, porque está todo mundo de olho na eleição. A gente precisa saber quem vai ganhar o pleito eleitoral, está muito ali voto a voto, pelo menos do meu ponto de vista será voto a voto. E o principal ponto o candidato de esquerda, ele tem um plano de governo que é muito mais focado ali na questão de estatização, não fala, por exemplo, no cumprimento do teto de gastos, entre outros fatores, e não anunciou qual é a equipe econômica. Isso preocupa um pouco, tá? Do lado direito, a gente já sabe que o candidato já vem há 4 anos, já conhecemos Paulo Guedes, equipe econômica, tem ali um plano de privatização constante e tem uma preocupação com o controle do gasto fiscal para o ano que vem. Eu acho que, independente de qual for o próximo presidente, eu acho que não tem muita margem para mexer com a economia brasileira em 2023. Primeiro, como eu disse, por conta desses desafios, o novo Congresso vai sentar na mesa com o Executivo, vão ver quais são as prioridades, o novo Congresso mais alinhado à direita, com os projetos à direita. Então, vão sentar, conversar, ver como desatar esse nó fiscal, encaminhar talvez uma reforma tributária para ser votada em 2024, mas tudo isso sob esse cenário global desafiador de desaceleração econômica. Só para lembrar, Europa e também Estados Unidos representam aí juntos 40% aproximadamente, entre 30% e 40% da nossa pauta de exportação. Com a desaceleração desses países, a gente pode ter um lado positivo, que eles vão consumir menos do Brasil, vai sobrar mais, o preço aqui para o brasileiro vai cair, porque vai sobrar mais produtos internamente, carne e grãos. Agora, por outro lado, a atividade econômica desses setores também pode desacelerar, e isso impacta um pouco a questão do emprego e da renda. Então, esse é o cenário atual. Claro que a gente sabe que o conflito entre
Rússia e Ucrânia pode ser aí uma nova surpresa, um novo capítulo nesse cenário, né? Alex, você citou o desemprego, né, ou a criação de empregos. Como que é possível explicar tecnicamente, né, como um economista, essa geração positiva de empregos aqui no Brasil? Porque muito se fala do emprego do futuro, é um emprego que não é formalizado muitas vezes, não há mais a CLT, mas há uma contratação grande porque as empresas estão dispostas. Isso mostra o quê? Que o empresariado está disposto, precisa de gente porque a economia está aquecida ou está se reaquecendo? Olha, são alguns fatores, vou tentar elencar alguns para a gente compreender melhor esse contexto do mercado de trabalho no Brasil. Primeiro, obviamente, a pandemia ela acabou gerando um desemprego muito forte, especificamente no setor de serviços, e acabou interferindo ali nos outros setores, como agropecuária e também no setor industrial, principalmente também no setor industrial, porque a cadeia de suprimentos global foi fortemente afetada, ainda não tivemos um ajuste total, né, de oferta desses produtos, então ainda passamos por algum processo, tem uns setores ainda que sofrem ali com reajustes de preço, mas naquele momento houve uma perda de emprego muito grande. Além disso, vamos lembrar que o lockdown, o confinamento, deixou as pessoas em casa e fizeram com que elas repensassem a sua carreira profissional, as oportunidades, aquele momento. Isso tem pesquisas mostrando, essa semana inclusive houve uma divulgação de uma nova pesquisa no qual mostra um pouco o perfil do novo trabalhador. Então essa geração de emprego que está acontecendo, ela passa primeiro pelo ponto da recuperação da economia, então aqueles setores que desempregaram lá atrás voltaram a empregar, então isso é uma reposição do mercado de trabalho natural. O segundo ponto é que houve um grande volume de pessoas que se tornaram microempreendedores individuais, chamado MEI. De novo, eles estavam confinados, repensaram a carreira profissional e optaram em tocar um próprio negócio, né? Ou seja, tentaram aí empreender. E, claro, isso é uma grande contribuição para a economia brasileira, mas isso vem mudando, melhorando muito o mercado de trabalho em termos de números. Em termos de qualidade do emprego, a gente sabe, olhando pela renda, que ainda não houve uma grande melhora. A renda no Brasil ainda continua, a renda no Brasil média muito baixa, né? R$ 2.500, é muito baixa olhando aí a média dos nossos pares. Mas o mercado de trabalho vem melhorando em alguns setores que o Brasil já era competitivo, como a agropecuária. O setor industrial está se recuperando, principalmente pelo que ele sofreu com a pandemia, e o setor de serviços, aí sim, esse tem sido o grande motor da economia, gerador de emprego, e vale lembrar que na pandemia, algumas atividades como delivery acabaram aí tendo uma grande importância, mudou o hábito do brasileiro, né? Pessoas passaram a trabalhar com aplicativos na compra de medicamentos, de comidas. Então isso estimulou um setor que antes da pandemia estava ainda ali andando um pouco de lado. Agora não, ele cresceu bastante, gerou muito emprego e deve continuar nessa perspectiva porque mudou o hábito do brasileiro. Então o mercado de trabalho está vivendo um boom muito positivo, isso ajuda outros setores da economia, a gente vai consolidando, né, a chamada massa salarial, ou seja, por mais que o salário médio no Brasil seja baixo, como a gente tem um volume de emprego crescendo, então a massa salarial cresce, e isso fortalece o consumo das famílias, que é o principal pilar do crescimento econômico quando a gente olha o PIB pela ótica da demanda, porque o consumo das famílias representa 2/3 do PIB. Então isso é importante para consolidar o crescimento desse ano e pavimentar o crescimento do ano que vem, considerando todos aqueles riscos associados de desaceleração global e desafios domésticos. Meu caro Alex Agostini, acho que quantas vezes a gente já falou aqui na Jovem Pan sobre reformas, né? Reforma tributária, reforma administrativa, independente de quem ganhar a eleição. Será que dessa vez o Brasil vai encarar esses desafios? Reforma tributária, principalmente, porque mexe no dia a dia da população, no bolso do consumidor, e tentar amenizar essa guerra fiscal que o Brasil vive, essa arrecadação maluca de impostos que existe aqui no Brasil. Qual que é o segredo para que isso finalmente saia do papel e a gente não volte a falar quando vai sair a reforma tributária, né? Olha, não existe nenhum segredo, né?
Tiago, na verdade o que existe é um compromisso com a população, existe por trás de todo esse cenário de um aparelho tributário muito complexo no Brasil. Só para citar um número rapidamente, no Brasil são gastas aí aproximadamente 1.200 horas por ano para fazer todo o trabalho de arrecadação e pagamento de tributos, né? Na China e na Índia são aproximadamente 200 a 300 horas por ano. Então, só para ver o quanto a gente perde de competitividade por isso. E isso bate no preço final porque encarece o produto, né? A questão da reforma tributária, eu acho que o Brasil já mostrou que é possível fazer reformas e reformas importantes. Vamos lembrar, em 2019, com muita negociação junto ao Congresso Nacional, nós conseguimos aprovar a reforma da Previdência. O Brasil é um país jovem que ele precisava fazer a reforma da Previdência há muito tempo e acabou acontecendo em 2019, diante de grandes desafios, o primeiro ano de governo. Não foi aquela reforma que todos esperávamos, nem mesmo o governo, nem Paulo Guedes, mas foi uma reforma que era necessária. Por mais que alguns não gostaram, mas o Brasil precisava para não ter um problema ainda maior mais lá para frente. Tendo isso como exemplo, a gente sabe que é possível sim fazer a reforma. Como eu disse, eu acho que 2023 será um ano para colocar a casa em ordem, olhar essa questão fiscal. Eu acho que a gente precisa rever alguns pontos importantes, desonerações, só para citar uma, mas eu acho que dá para começar a encaminhar as negociações para a reforma tributária. Eu estava vendo o jornal um dia desses e na verdade em agosto, e uma manchete da capa do jornal de 18 de agosto de 87 me chamava a atenção. Citava ali, o grande destaque, claro, era a morte de Carlos Drummond de Andrade. Mas o que me chamou a atenção foi um subtítulo, no qual o Mário Amato, era presidente da Fiesp, dizia o seguinte: ou o Brasil acaba com o déficit fiscal, ou o déficit fiscal acaba com o Brasil. E tudo isso, né, a gente está falando de 35 anos atrás, ou seja, de 1987. O Brasil vive com isso há 3 décadas e meia. Esse é um grande problema que faz com que o Brasil não cresça de forma mais eficiente. Então, é mais do que necessário, é vital que haja uma reforma tributária, mas uma reforma tributária que melhore a questão da distribuição tributária. A questão da distribuição tributária, ela passa também, e aí não é um desafio fácil, por um novo pacto federativo, no qual o Paulo Guedes é muito lúcido quando ele diz que o Brasil, nós temos que ter menos Brasília e mais Brasil, a descentralização, né, das obrigações e dos recursos. Isso é importante para uma evolução mais clara, mais objetiva do Brasil na parte tributária, que nos onera muito. A geração de emprego no Brasil, ela é muito cara. A alíquota média no Brasil é muito elevada. Então, a gente precisa ter uma reforma tributária para melhorar a competitividade. E eu tenho certeza que isso vai elevar a questão do emprego, da renda. Então, é necessário. E eu acho que com esse novo Congresso, mais alinhado a esse discurso de Paulo Guedes e também do atual presidente Jair Bolsonaro, é possível que a gente consiga, em 2024, fazer uma reforma que possa alçar o Brasil a voos mais altos em termos de competitividade, em termos de melhora com impactos no social. É um trabalho lento, mas eu acho que vai ser importante, vai ser possível fazer em 2023. Agora, de novo, depende muito daquilo que o Congresso enxerga como prioridade, porque só o Congresso pode dar fato a essa questão da reforma tributária. Não basta só o Executivo querer, basta também, precisa muito, aliás, do compromisso do Congresso Nacional, do Legislativo. Alex, em 1 minuto para a gente encerrar aqui a nossa conversa, qual que vai ser o principal desafio para 2023 do ponto de vista econômico? Olha, eu acho que nós temos a inflação que está bem encaminhada, é um desafio ainda, mas está bem encaminhada nesse combate que tem sido feito pelo Banco Central e também pelas medidas adotadas pelo governo federal. Mas o principal desafio, sem dúvida alguma, em questão de política econômica, é colocar a questão fiscal em ordem. O Brasil,
depois de 7 anos no vermelho, conseguiu fechar as contas públicas no azul em 2021, muito provavelmente vai fechar também agora em 2022, mas isso por conta do imposto inflacionário, a arrecadação por conta do aumento de preços de combustíveis, acabou aumentando muito o caixa do governo. Agora, a gente sabe que essa arrecadação, ela tende a diminuir daqui para frente, até por conta de uma redução dos preços de combustíveis e também de dividendos e lucros de estatais. Então, o grande desafio vai ser com esse orçamento engessado de 95% de despesas obrigatórias, com uma arrecadação estável e até em redução. Esse vai ser o grande desafio, ou seja, manter as contas no azul em 2023. Alex, sempre bom te receber aqui na programação da Jovem Pan, um bom trabalho, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tiago Berraes, te agradeço pelo convite, agradeço ao Jovem Pan, a todos que nos acompanharam neste momento. Um abraço, até a próxima. Bom, falamos sobre os desafios econômicos ainda nesse ano de 2022 e agora também já pensando em 2023. Conversamos com o economista Alex Agostini. A você, ouvinte, a você, espectador, como sempre, muito obrigado pela sua audiência e continue com a nossa programação.